amigos. A mensagem que nós separamos hoje para o nosso quadro Cartas do Além, ela traz ensinamentos muito importantes, porque embora a dor pungente, a dor difícil da perda do ente querido, e aqui neste caso, 3 filhos morrem no mesmo minuto afogados numa piscina, 16, 15 e 13 anos de idade. 23 anos depois, eles vêm trazer uma comunicação, um deles, através de Chico Xavier, explicando os desígnios divinos, que é um dos objetivos do nosso trabalho, consolar, mostrando que a vida continua, contar o que acontece no momento da desencarnação, para que a gente veja que as leis de Deus são plenas de amor e de misericórdia, mas também mostrando a sua justiça, libertando as criaturas e fazendo luz onde havia trevas. Vejam que interessante. Então eu vou passar já para a mensagem de um dos filhos. Lembre bem, 23 anos depois do fato ocorrido. É interessante que morreram 4 pessoas naquele dia, porque quando vem a notícia, todos descobrem que estão os 3 mortos, o senhor, que era o dono da chácara que havia alugado, morre do coração. Ele não suporta aquela dor, ele também desencarna e está presente na mensagem. É muito interessante, que era um senhor, o seu José, o japonês. Então vamos à mensagem, que vai nos mostrar revelações, as razões do porquê que eles tiveram que passar por aquele tipo de desencarne, os 3 juntos. Então começa assim: querida mãezinha Angélica e querido papai Alberto, peço-lhes nos abençoem. Sou eu quem toma o lápis para as notícias. Creio que as nossas lágrimas recíprocas já lavaram a nossa dor. Entretanto, eu comovo-me ao recordar a despedida tríplice. Quando caímos nas águas da grande piscina, o Osmar, o Jair e eu estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar passado que nos incomodava. Então observe, mesmo a gente não tendo consciência da vida anterior, na programação da nossa vida física, nós sabemos que algo nos incomoda e queremos nos libertar. E a desencarnação, desta maneira, foi a forma escolhida pelos espíritos superiores para que esses 3 espíritos pudessem se libertar, e vocês vão entender o porquê. Diz então o José Fortunato: nada posso detalhar quanto ao fim do corpo de que nos desvencilhamos, como quem se vê na contingência de trocar a veste, estragada e de reajuste impossível. O sono compulsivo que nos empolgou os 3 foi algo inexplicável, de que voltamos à forma da consciência dias após o estranho desenlace. Ele começa descrevendo que a desencarnação se deu se afogando e depois um sono compulsivo. Estávamos os 3 alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados, quando 2 senhoras se destacaram dos serviços de enfermagem para nos endereçarem a palavra. Acordaram no hospital do mundo espiritual, assustados, infelizes porque não estavam com a família, sem entender naturalmente o que estava acontecendo. No fundo, queríamos apenas regressar para casa e retornar ao cotidiano, porque aquele debate com as águas foram para nós, naquele despertar, uma espécie de brincadeira de mau gosto, da qual supunhamos haver desmaiado. Aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro como tantas. Entretanto, as 2 senhoras se declararam nossas avós Maria Justina e Angélica e nos informaram com naturalidade e sem qualquer inflexão de voz agressiva que havíamos voltado ao lar, ao grande lar da nossa família na vida espiritual. Foi como eles receberam a notícia de que haviam desencarnado.
os irmãos e eu choramos, como não podia deixar de acontecer. Fomos conduzidos à nossa casa, vimos os pais amargurados, soubemos que o amigo José japonês havia recebido um choque tão grande com a nossa desencarnação que também fora desligado do corpo. Soubemos que outros parentes haviam sofrido muito. Nosso pranto se misturou ao da mamãe Angélica, do papai, do Antônio, do Carlos Alberto, e muitos dias e meses correram nessa situação de incompreensão e dor. Veja como foi prolongado o sofrimento. Por quê? 3 ao mesmo tempo. Segundo, incompreensão, o não entender que Deus está presente cuidando da nossa evolução e que aquilo, portanto, faz parte de uma libertação do espírito, é não aceitar, fica mais difícil para aceitar as vontades de Deus e o sofrimento perdura mais tempo. Nossa avó, Maria Justina, ele diz assim antes, 2 anos se passaram. Fomos visitados então por um amigo de nossa família que se deu a conhecer por Miguel Pereira Landim, respeitado e admirado por nossos familiares da espiritualidade. Nossa avó Maria Justina nos permitiu endereçar ao Sr. Miguel perguntas e todos nós 3 indagamos qual o motivo daquilo que aconteceu, a causa do sucedido em nossa ida de São Paulo para Mogi. Quer dizer, por que nós fomos para Mogi das Cruzes para passar por aquele processo da desencarnação? Ele sorriu e marcou o dia em que nos facultaria o conhecimento do acontecido nas suas causas primordiais. Seria revelado o porquê de desencarnar os 3 juntos, daquela forma, afogados. Voltando a nós, na ocasião prevista, 2 anos, que eles estavam ali conversando, conduziu-nos os 3 à matriz de Nosso Senhor de Bom Jesus em Ibitinga. Então esse espírito trouxe eles para uma igreja da cidade de Ibitinga. Estávamos curiosos e inquietos. A igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam medalhas. Outros sustentavam bandeiras, e em meu coração passou a surgir a recordação que eu já não conseguia mais esconder. Eu de repente me vi na farda de que eu não me lembrava, junto dos meus irmãos, igualmente transformados em homens de guerra, fardados. E o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para as cenas que se desenrolaram aos nossos olhos. Eu envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recuos. Eu me vi com meus 2 irmãos numa batalha naval, que eu peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos de república vizinha, provavelmente a guerra do Brasil com o Paraguai. Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens bélicas, não estavam nem ligados à guerra, só por serem de outros países, nas águas do grande rio, o Rio Paraguai. Criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. E ele diz que afundavam, eles, os 3 soldados, afundavam aquelas criaturas. Replicávamos para eles que em guerra tudo resulta em guerra. E foi então, ali na igreja, que o chefe Landim apontou uma antiga imagem de Jesus, do Senhor de Bom Jesus, e falou em alta voz que aquela figura do Cristo viera do forte Itapura, com destino à cidade de Ibitinga, e que viera, e que eles, diante de Jesus, haviam, os 3, resgatado uma dívida que nos atormentava, diz o José. Havíamos os 3 resgatado uma dívida que nos atormentava desde há muito tempo. Aqueles companheiros presentes passaram a nos felicitar, explicando-nos que se haviam transformado em servidores das legiões de Jesus Cristo. O que choramos, num misto de alegria e de sofrimento, não sabemos contar. Fique, porém, esta informação para os queridos pais e para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus
e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, a única e verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas que a todos nos regem. Queridos pais, aqui estamos com a nossa avó Maria Justina, que nos abençoa, e agradecendo-lhes por todas as consolações com que nos fortalece até hoje, com o carinho dos meus irmãos presentes, rogo-lhes receber a vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças do filho que lhes pertencerá sempre diante de Deus, José Fortunato.